Olá, sou Cláudio Maximiliano Branchieri, professor mestre do Departamento de Economia da Universidade de Caxias do Sul, sócio-diretor da Planef Gestão de Alto Impacto e sócio-diretor da Synergy Inteligência de Negócios. Hoje nós vamos para a nossa quarta videoaula e o assunto continua sendo como os economistas pensam. Fazendo uma revisão do que foi tratado até aqui sobre esse assunto, nós vimos que nós, para entendermos a maneira como os economistas pensam, dividimos a economia em 10 princípios. Os primeiros 4 princípios foram tratados na videoaula 2 e eles tratavam da maneira como os agentes tomavam decisões. O primeiro princípio dizia que os agentes enfrentavam trade-offs. O segundo, de que o custo dessas escolhas é tudo aquilo que você desiste em prol desta escolha. O terceiro princípio dizia que agentes racionais pensam na margem, e o quarto princípio dizia que os agentes respondem a incentivos. No quinto ou sétimo princípio, nós vimos a maneira como os agentes interagem. O quinto princípio dizia que o comércio traz benefícios para todos. O sexto princípio dizia que os mercados são, em geral, uma boa forma de se organizar a atividade econômica. E o sétimo princípio dizia que o governo pode, às vezes, melhorar os resultados de mercado, visto que o mercado é imperfeito e apresenta falhas. Na nossa videoaula 4, nós vamos ver, então, como a economia funciona como um todo. Vamos ver o oitavo, o nono e o 10º princípio. Dentre eles, aquele que eu acho que eu mais gosto, que é o princípio 8. O padrão de vida de uma sociedade depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, o que na verdade é este princípio 8? Esse princípio 8 fala da causa da riqueza, ok? Basicamente, a riqueza das nações. Praticamente por conta desta pergunta, a ciência econômica nasceu. Qual é a causa da riqueza das nações? Tá? A gente também consegue, usando e entendendo esse princípio aqui, entendermos algumas coisas fundamentais dentro da teoria econômica. Para nós entendermos como funciona o princípio 8 e por que o padrão de vida de uma sociedade depende da nossa capacidade de produzir bens e serviços, a primeira coisa que nós temos também que definir e alinhar como conceito é o que é padrão de vida. E aqui, padrão de vida é capacidade de consumo. Os economistas resumem padrão de vida desta maneira. Tá? Quanto maior for a capacidade de consumo de uma sociedade, mais elevado será o seu padrão de vida. E do que depende essa capacidade de consumo? Tá? Do que depende? Bom, para isso nós vamos usar um exemplo simples, fácil de se entender, um modelinho bem básico, que mais ou menos é o seguinte: nós temos duas pessoas, Pedro e Paulo. Tá? Esses Pedro e Paulo são náufragos, vivem isolados em 2 ilhas. Podemos afirmar, então, que isso aqui são 2 economias com 1 habitante cada uma delas. Qual é a hipótese que nós vamos aplicar? Quais são as hipóteses que nós vamos aplicar dentro desse nosso exemplo aqui? Aqui estão elas. Primeiro, nem Pedro nem Paulo sabem da existência um do outro. Por que a gente fala isso? Porque não há comércio. Nós vamos explicar esse modelo sem comércio. O comércio, obviamente, só melhora os resultados que nós vamos ver aqui. Tanto Pedro quanto Paulo produzem apenas um produto, o peixe. E ambos têm basicamente a mesma jornada de trabalho, 8 horas por dia. Então, Pedro, trabalhando 8 horas por dia, produzindo peixe, tem esta produtividade. Em 8 horas, Pedro pesca 2 quilos de peixe.
No mesmo tempo, Paulo, por sua vez, pesca 3 quilos de peixe. Pedro 2, Paulo 3 quilos de peixe. As razões que levam a essa diferença, a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Bom, como não há comércio, e tanto Pedro quanto Paulo estão isolados do resto do mundo, o que nós temos? Que Paulo vai consumir por dia 2 quilos de peixe. Ele poderia querer consumir 3 quilos, porém ele não pode. Certo? É que nem nós. Nós gostaríamos de consumir coisas que nós não podemos. Ou mais coisas do que nós já consumimos hoje. Mas às vezes nós não podemos. É o caso de Pedro. A capacidade de consumo dele está limitada, então, a 2 quilos de peixe. O mesmo vale para Paulo. Paulo pesca 3 quilos de peixe. Então, qual é o padrão de consumo dele? O padrão de consumo dele está estipulado em 3 quilos de peixe por dia. Paulo poderia querer ter uma dieta maior, 4 quilos, por exemplo, mas não pode. Também não teria muito sentido Paulo consumir menos que 3 quilos de peixe. Ou seja, o padrão de consumo dele está além daquilo que ele deseja. Porque para Paulo, o que Paulo faria se ele, por exemplo, produzisse 4 quilos de peixe em 8 horas e ele só consumisse 3? Ou 3 quilos de peixe fosse demais para o padrão de consumo que ele deseja. Ele simplesmente reduz a jornada. Então a gente reduz a jornada de trabalho quando o conjunto das nossas necessidades está plenamente satisfeito. E nós não vemos mais motivos ou não temos incentivo para aumentá-lo. Aí tem sentido reduzir jornada. Né? Sempre é bom ter isso em mente porque aqui no Brasil a gente volta e meia fala em redução da jornada de trabalho. Então vamos às deduções que nós temos aqui. Primeiro, quem tem o melhor padrão de vida entre Pedro e Paulo? Já sabemos, o melhor padrão de vida é de Paulo. Por que Paulo? Agora vamos usar um termo que é do cotidiano. Por que Paulo é mais rico que Pedro? Por que Paulo tem o direito de consumir ou pode consumir mais que Pedro? Nós poderíamos transportar essa pergunta, por exemplo, por que o americano pode ou tem o direito de consumir mais produtos, o americano médio, que o brasileiro médio? Qual é a causa da riqueza de Paulo? Por que o melhor padrão de vida de Paulo? E nós aqui temos a nossa resposta. A causa da riqueza de Paulo é esta aqui. A produtividade de Paulo é maior que a de Pedro. A produtividade de Paulo é maior que a de Pedro. Então, qual é a causa do bem-estar, ou do que depende o padrão de vida de uma nação? Da sua produtividade. As pessoas confundem muito o fim com o meio. Por exemplo, muita gente diz que a educação... se a gente quiser crescer, a gente precisa ter educação. Ou, precisamos ter tecnologia. Sim, concordo com as duas afirmações. Só que tanto a educação como a tecnologia são maneiras de se melhorar a produtividade. São meios, não fim. O fim que determina a riqueza das nações é a produtividade. Existem nações que, em desempenhos do PISA, por exemplo, que mede o nível educacional ao redor do mundo, existem nações que vão melhor no PISA, mas têm um padrão de vida inferior a outras nações que vão pior no PISA. Na verdade, a educação é apenas um instrumento de melhoria da produtividade, assim como a tecnologia. Mas a causa da riqueza das nações é a produtividade da nação. Qualquer coisa que se fale que diverge disso está errada. Então, por que o americano tem o direito de consumir mais bens e serviços que o brasileiro? Porque a produtividade dele é maior que a nossa.
todas as ações do governo, leis, regulamentos, normas, que limitem a produtividade da nação, nos empobrece. Tá? Existem vários exemplos, tá, que a gente pode citar de como legislações acabam por perpetuar a pobreza. Mas, via de regra, por exemplo, burocracia. A burocracia faz com que o cidadão perca seu tempo que ele poderia estar dedicando ao trabalho para tarefas que não geram riqueza, que são os entraves burocráticos, porque a burocracia não produz nada. Então, se eu tiver uma sociedade excessivamente burocratizada, como é a brasileira, uma das mais burocratizadas do mundo, a consequência é uma baixa produtividade. E, por consequência, nosso padrão de vida é baixo. Por isso que o Brasil tem um padrão de vida tão inferior à maioria das nações do mundo. Tá? Então, o princípio 8 ele é importante por isto. Ele desnuda essa coisa de por que nós não aumentamos, por que o Brasil não consegue resolver seus problemas de pobreza. Porque a nossa produtividade cresce a passos lentos. Ok? Certo? Então, aqui nós acabamos de terminar o princípio 8. Tá? E eu gosto, e é importante que a gente continue frisando sobre a importância da produtividade na determinação do padrão de vida das nações. O princípio 9 diz que os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Aqui nós temos as maiores inflações da história. Tá? Nós temos aqui a inflação húngara. Eu vou pedir a ajuda de vocês. 1.000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões. 41,9 quintilhões de % em um mês. Uma taxa de 207% ao dia. Absolutamente impensável. Né? A gente não consegue nem imaginar como seria isso. As pessoas não fazem mais nada. Elas simplesmente passam o dia tentando trocar, se elas tiverem algum ativo monetário, por algum tipo de bem e serviço. Recentemente nós tivemos a inflação do Zimbábue, né, famosa por atingir 100% ao dia, da Iugoslávia, a mais famosa dos períodos das hiperinflações, né, que é a hiperinflação da Alemanha em dezembro de 1923, né, onde a inflação, a taxa diária era de 21% ao dia, e ela é muito famosa porque na esteira da degradação social que trouxe para a Alemanha esse processo hiperinflacionário, nasce Adolf Hitler. Tá? Então, por isso que a hiperinflação alemã ficou tão famosa no mundo e é a mais famosa de todas, mas ela não é a maior. A maior ainda é a da Hungria, de julho de 1945. Aqui nós temos algumas imagens que relatam bem como é um país que vive num processo hiperinflacionário. Aqui a gente tem mais imagens do Zimbábue, por ser a mais recente. Então aqui nós temos um trabalhador, né, sei lá, tentando levar o salário para casa. Aqui nós temos uma criança com dinheiro, vai saber, eu estou sugerindo, provavelmente ela vai comprar um chocolate. Aqui nós temos uma foto onde nós temos uma garrafa de cerveja e a quantidade de dinheiro que nós precisamos para pagar essa cerveja. E aqui nós temos uma imagem famosa, né, na Alemanha, onde nós temos um cara varrendo notas de dinheiro, né, jogando notas de dinheiro no valo e no lixo. Por que o dinheiro perde tanto valor? Porque ele é abundante demais. E como você faz? Como é que pode o dinheiro ser abundante demais? Porque o governo emitiu moeda em excesso. E ao emitir moeda em excesso, o preço dos produtos acabou se elevando para equilibrar a quantidade de dinheiro em circulação e a quantidade de bens e serviços que as pessoas podem comprar porque tem oferta para isso. Tá? Então esse é o princípio 9. Todos os economistas concordam que a inflação é um fenômeno monetário. A causa da inflação é excesso de moeda.
Se eu quiser conter inflação, devo reduzir a quantidade de moeda em circulação. E, finalmente, o princípio 10 diz que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Na verdade, tem uma curva em economia muito famosa, que é a curva de Phillips, que mostra a relação entre inflação e desemprego. Como é que funciona o mecanismo desse trade-off? O mecanismo funciona mais ou menos assim. Se nós quisermos reduzir a inflação, nós temos que aceitar a redução do crescimento. Por quê? Porque a mais tradicional das inflações são as inflações de demanda. Portanto, se nós quisermos reduzir a inflação, nós temos que conter demanda. E se nós contivermos a demanda, nós também vamos acabar contendo a oferta. Então, quando a gente quer reduzir o crescimento, a gente reduz reduzir a inflação, nós temos que reduzir demanda e, portanto, reduziremos o crescimento. Com a redução do crescimento, nós temos uma elevação do desemprego. Então, o resultado é esse: menos inflação, mais desemprego. O contrário também é verdadeiro: menos desemprego, mais inflação. Então, esse é o principal trade-off que a sociedade enfrenta nas relações entre inflação e desemprego. Nós não temos como ter taxas de desemprego baixíssimas com processos inflacionários sob controle. E aqui nós temos uma piadinha sobre o que acontece quando a política econômica não está adequada, que é o caso do Brasil em 2013 e provavelmente em 2014. Aqui nós temos a Dilma pegando um cachorrinho que ela chama de Pibinho, dizendo: vamos, Pibinho, anda. E na outra ponta ela tenta segurar a inflação. Pode acontecer. O PIB caindo e a inflação aumentando. Que é um cenário, mas eu gosto de usar essa analogia em aula, é mais ou menos como um motorista se perder numa curva dirigindo a 20 km por hora. Não dá para culpar o carro, né? Tem que culpar o motorista. É o caso da economia. Nós não podemos culpar os fundamentos econômicos, ou pelo menos a teoria econômica. O PIB brasileiro cresce pouco e a inflação continua alta porque a política econômica brasileira está mal calibrada já há muito tempo. Aí nós temos essa piadinha só para dizer que eventualmente você pode sim ter uma redução do crescimento, por exemplo, e aumento de inflação. Mas a via de regra, o trade-off tradicional é este aqui. Nós temos então aqui uma recomendação de livro: A Riqueza e a Pobreza das Nações, porque algumas nações são tão ricas e outras tão pobres, do David Landis, da editora Campos. Não confunda com A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Esse é A Riqueza e a Pobreza das Nações. Nesse livro, o autor discorre, através da história, os fatores que levaram algumas nações a se impulsionarem em direção à prosperidade, enquanto outras nações, por questões culturais, por questões eventualmente econômicas, elas acabaram não prosperando. É uma boa recomendação, é uma boa leitura para quem quiser entender porque efetivamente nações enriquecem. Mas já aviso vocês que a palavra produtividade vai permear grande parte da leitura deste livro. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima vídeo aula.